Nesta manhã de sábado eu quero saudar a todos os meus queridos irmãos, a igreja que está aqui reunida e também a igreja que está reunida nos seus lares. É a igreja de Deus e por isso nós estamos reunidos em espírito e em verdade, estamos juntos assim. Queridos irmãos, quando eu era criança, eu gostava de ler livros de aventuras, banda desenhada, e havia um herói que eu gostava, que apreciava de certa maneira, e curiosamente era um herói que andava sempre mascarado. Lembro-me perfeitamente desse herói. Depois destes anos todos, ele andava sempre mascarado, com uma máscara, como nós, e tinha um cavalo chamado Silver. Não sei se alguns se lembram do Zorro. Provavelmente alguns de vocês estão a perguntar, mas quem é aquele sujeito que está ali à frente? Tendo bom ânimo, sou eu, o vosso pastor. Voltar a pôr a máscara. Se vocês já sabem que eu estou mascarado, mas sabem que eu sou. Porque aquele mascarado andava mascarado para que ninguém soubesse quem ele era. Vocês devem estar curiosos para perguntar, mas afinal de contas, convidar o inimigo para jantar? Isso parece quase o título de um filme. Mas não, é uma história da Bíblia, muito interessante, já vão ver. Certa vez o Senhor Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Sim, queridos irmãos, há um grande conflito a acontecer, um conflito entre o bem e o mal, nós sabemos isso, entre Jesus e seu inimigo, Satanás, e pessoas que vivem sem Deus. E nessa condição, essas pessoas involuntariamente tornam-se peões deste conflito. Eu só sei do xadrez o essencial. Nunca joguei, também espero não fazer isso, sei jogar às damas, mas conheço basicamente a função das peças. E os irmãos que conhecem esse jogo sabem qual é a função do peão. E de onde vem essa história do peão? Quando eu digo que há pessoas que funcionam como peões neste conflito, essas pessoas que vivem sem Deus e têm o seu coração aberto às trevas, e essas pessoas começam a mover as suas mãos contra o que eles sabem que é mais querido para o coração de Deus. Por exemplo, no livro de Esther, lemos acerca de um homem chamado Amã, que construiu o seu percurso no governo para praticamente ser o segundo em autoridade. Os irmãos já estão à procura do livro de Esther, podemos ir então lá, vamos ler alguns textos que se encontram neste livro. É um livro muito interessante da Sagrada Escritura, tem um relato com características deliciosas. E, de facto, nós aqui podemos tirar muitas lições. Esta manhã eu queria apenas, portanto, salientar algumas dessas lições. Queridos irmãos, então, esse Amã, que era o segundo em autoridade a seguir ao rei, o desejo dele era que todos se curvassem diante dele. Para quê? Para que eles também se inclinassem à sua visão de como deveria ser a sociedade do seu tempo. Ele tinha uma visão da sociedade, como é que ela deveria ser, uma ideia, e então queria que todos se inclinassem à sua visão. No entanto, um grupo de certas pessoas recusou curvar-se diante da impiedade. E este grupo estava representado por um homem no portão da cidade chamado Mardoqueu,
que era um seguidor devoto de Deus. Ele não se inclinava, como todos, à passagem de Amã. E por isso, Amã inflamou-se, o seu coração inflamou-se contra Mardoqueu e contra todos os judeus que ele representava, e de seguida convenceu o rei Assuero, de aprovar leis com o objetivo final de erradicar da sociedade essas pessoas. Irmão, não é nenhuma novidade esta situação. Sempre começou quando aquele anjo príncipe chamado Lúcifer caiu e se tornou inimigo acérrimo de Deus. A estratégia dele é sempre a mesma e ele transmite isso aos seus seguidores, inspira-os. Por outras palavras, o que Amã fez é o que muitos líderes inspirados por Satanás sempre tentaram fazer e tentarão fazer, o que é, irmãos, aprovar leis para ameaçar, prejudicar, marginalizar o povo de Deus na sua época. Será assim até ao fim dos tempos. Ou seja, na perspectiva deles, eles dizem, nós como sociedade, com a nossa nova ordem, estamos muito melhor sem essas pessoas. Às vezes nós perguntamos, porque sabemos pela profecia bíblica que o povo de Deus irá ser perseguido, sempre foi e será, de uma forma extraordinária. Antes de Jesus voltar, nos perguntamos como é que vai ser. Temos muitas passagens, esta é uma passagem que nos ajuda a compreender as coisas. Agora, o que interessa, qual é a resposta de Deus a isto? Eu quero dizer aqui já, queridos irmãos, vou fazer um parênteses, que nós, em momentos de crise, e nós estamos a viver um momento de crise, pode não ser um momento de crise, de perseguição, não é uma perseguição à igreja, aos filhos de Deus, mas é uma crise e tem impacto no povo de Deus, de muitas maneiras, irmãos. Não quero ser exaustivo, mas nós estamos a assistir a coisas incríveis mesmo dentro do nosso povo. Fora, em relação à pandemia, como já temos visto nas notícias, há pessoas que acham que isto é apenas uma brincadeira e então põem em risco a sua própria vida e a vida de outros. Isso está a acontecer todos os dias e o nosso país está a braços com um problema. Portanto, qual é a resposta de Deus a estas situações? O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 27 a 29, declara o seguinte, irmãos. 1 Coríntios 27 a 29, capítulo 1, versículos 27 a 29, diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vangloie na presença de Deus. É bom ter presente esta situação. Eu quero ainda dizer, porque o meu pensamento está muito focado neste aspecto, que é o seguinte: nós temos aproveitado também esta ocasião para pensarmos que, sim, que queremos que Jesus volte mais depressa possível para acabar com estas situações. Sim, é verdade, irmãos, somos adventistas, acreditamos que o Senhor Jesus vai cumprir a sua promessa, e quanto mais depressa melhor. Insistimos também num certo aspecto, eu digo um certo aspecto, porque há outros, de que precisamos de ser cada vez mais missionários, fazer aquilo que nos compete. Mas há vários aspectos da missão. E o livro de Esther, pelo menos nesta meditação na qual eu trabalhei, que vem da palavra do Senhor, mostra alguns aspectos que talvez nós possamos estar a descurar. Então, neste caso, Deus colocou providencialmente uma jovem judia chamada Esther
no palácio do rei. Foi Deus que fez isso. E quando Deus chamou Esther para entrar em ação, para fazer intercessão pelo seu povo, aconteceu ser este o pior momento possível da vida de Esther. O pior momento possível. E porquê? A paixão desse primeiro romance com o rei tinha esfriado. E ela, Esther, nem sequer tinha sido chamada à presença do rei por 30 dias, o que não era nada normal. Talvez Esther se sentisse desagradada ou temia que não tivesse sido suficientemente dedicada ao rei e agora ele estava descontente com ela. O pior momento possível. Irmãos, quando olhamos sinceramente para a nossa igreja hoje, quem dentro de nós pode dizer que somos tudo aquilo que deveríamos ser? Só vou dar um exemplo triste. As nossas igrejas estão praticamente vazias nas reuniões de oração. E agora não há desculpas do Covid-19. Estou a falar antes. Se calhar agora até estariam mais cheias, porque as pessoas estão em casa e eventualmente na hora do dia ou na hora da oração lembram-se de ligar o aparelho, o dispositivo, para assistir a uma meditação. Quem dentro de nós pode dizer que somos tudo aquilo que deveríamos ser? O evangelho que por vezes pregamos é um evangelho light. Conhece esta expressão? Das bebidas light? É soft. É um evangelho light. Quando não é como um punho pesado condenando os outros. Da mesma maneira como Esther, nós podemos concluir o seguinte, irmãos. Oh Deus, este é o pior momento possível para experimentar um ataque do mal que estamos a enfrentar hoje. Não somos fortes. Sentimos que não estivemos na presença do Rei. Estamos completamente cientes das nossas falhas e da nossa incapacidade de fazer o que Tu nos chamas a fazer. Este é o pior momento. No entanto, irmãos, Deus amarrou o movimento da sua mão com as nossas vozes. Sabem o que isto quer dizer? Já lá vamos. Ele amarrou a sua mão com as nossas vozes. Quer dizer, há aqui uma interdependência. Considerem, irmãos, isto, a incrível misericórdia e bondade de Deus, demonstrada no facto de que Ele espera para nos ouvir na nossa fragilidade. Estou sempre em sintonia com a história de Esther. Ela serve-nos de inspiração. Isto significa que há uma coisa que devemos redescobrir, uma coisa que Esther tinha de saber, apesar da maneira como ela se sentia em relação a si mesma, ela ainda era a noiva do rei, certo? Ela ainda era a noiva do rei. Não importa, irmãos, aquilo que sentimos a nosso respeito, mesmo que tenhamos estado afastados de Deus durante anos, isso não importa. Deus gravou-nos na palma da sua mão. O regresso à oração. Esther é um tipo de povo que ora. Aqueles em quem Deus repara para mostrar o seu poder mais uma vez. Na sua própria fragilidade, Esther recorreu a uma completa dependência de Deus. O que é que ela fez? Convocou os seus amigos para orar e jejuar durante 3 dias. E aqui nós pomos a questão: o que fazer quando estamos sob ameaça? E eu pergunto, não estamos nós sob ameaça nesta pandemia? Se os irmãos, há muitas discussões, e eu digo até discussões estéreis sobre o que se passa, não me ocupo muito nessas discussões, não ocupo nada. Procuro saber, estar informado.
há explicações que nós podemos entender no contexto dos sinais dos tempos, o que está a passar, etc, etc. Agora, especulações, discussões, zangas e mais isto e mais aquilo por causa da máscara, por causa disto, por causa daquilo, não. Isso é tudo coisa estéril. Estamos sob ameaça? Sim. Não foi Deus que se interessou em criar vírus e outras coisas, bactérias e outras coisas para nos fazer mal. Podemos encontrar isso na explicação do surgimento do pecado, do mal, até no espírito de profecia. Assim, não é. Estamos sob ameaça. Nós também. O que fazer quando estamos sob ameaça, irmãos? É o que se pergunta. Eu imagino que quando Esther pediu ao seu primo para que o povo se orasse, se juntasse, jejuasse e orasse, imagino eles no Facebook a discutir, mas quem é essa Esther que não me representa? Quem é ela? Mas que história é essa agora? Eu quero lá saber disso. Eu faço aquilo que me entendo, que eu quero. E se eu tenho que me inclinar diante do Amã, por que é que não me hei de inclinar? Imagino o povo no Facebook a fazer isso, irmãos. Sim, é apenas uma imaginação minha, porque não havia Facebook naquele tempo. E não creio que o povo se comportasse dessa maneira. Qual terá sido a atitude do povo naquela circunstância, irmãos? O pedido foi para eles orarem e jejuarem. Esther sabia que o que tinha que ser feito não seria feito através de uma petição ou de um ativismo. Esther sabia que o que precisava ser feito na nação só ia acontecer pelas mãos de Deus. Pelas mãos de Deus, irmãos. Na mensagem que enviou ao seu primo Mardoqueu, ela disse: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. A história de Esther, sim, como eu disse no princípio, irmãos, é cheia de... É um relato maravilhoso, sim, de um romance, de uma história do povo de Deus. Tem muitas coisas. É riquíssimo. Quando estive a preparar, eu próprio me perdia no relato, começava a imaginar e a pensar nas coisas. É muito interessante. Bem, mas as Escrituras dizem-nos que no 3º dia do jejum, Esther, estou a ler no capítulo 4, se me estão a seguir, aliás, agora no capítulo 5, antes eu li no capítulo 4, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz que Esther se aprontou com os seus trajes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei, e o rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se achegou, tocou na ponta do cetro. Não esqueçamos, a questão não é sobre como nós nos sentimos nós próprios. Já dissemos, Esther, ela tinha algumas dúvidas, porque não tinha sido chamada e era complicada a situação para ela. Não importa como nos sentimos nós próprios, irmãos. Este texto mostra-nos. Mas sim como o rei se sente a nosso respeito. Isso é que importa. E já sabem aqui, eu vou utilizar o texto como uma parábola da nossa relação com o Senhor Jesus. Ele é o rei, nós somos a noiva. Certo? Ele é o rei, nós somos a noiva, seu povo. Não é como nós nos sentimos, mas como o rei se sente a nosso respeito. Isso é que importa. Nós podemos entrar na corte de oração e sentir que somos um fracasso. Pode ser, irmãos. Que somos um fracasso, mas só para depois descobrir que o rei estava à nossa espera. Isso que aconteceu. Ela tomou a decisão de se apresentar. Com risco, ela diz, eu vou, é contra a lei, mas eu vou, se parecer para si.
Mas foi. Podemos nós nos sentir assim diante do nosso rei, irmãos? Somos um fracasso. Eu não vou aqui dar vontade de dizer, nós às vezes somos povo, somos uma noiva com muita lata, que nos apresentamos diante do rei de qualquer maneira. Mas se pensarmos bem, irmãos, e às vezes nós em momentos de meditação, até de culto, nós pensamos que não podemos apresentar-nos diante do rei de qualquer maneira. Isso é presunção. Claro que não corremos risco de vida como Esther. Mas é um caso, é um assunto sério. É o rei do universo. Como é que eu me apresento diante do meu rei? Bem, o rei aqui mostra que estava à espera. Ele ansiava por ouvir a voz da rainha Esther. O rei, irmãos, o nosso rei, anseia por ouvir a nossa voz. Por que é que eu digo isso? Porque estou baseado na sua palavra, nas suas declarações. Não sou eu. O rei não se envergonha de nós. Porquê? Porque ele nos comprou com o seu próprio sangue. Quando Esther tocou a ponta do cetro do rei, o que é que ela estava a fazer? Ela estava a reconhecer o seu poder, o poder do rei, a sua misericórdia, a misericórdia do rei. Era isso que representava. E também a sua posição naquela corte, a posição dela. Da mesma forma, irmãos, vocês e eu devemos reconhecer o poder do nosso Salvador e saber que nele somos mais do que vencedores. Não devemos esquecer isto, irmãos. Em vez de não discutirmos e andarmos acabrunhados e a discutirmos isto e aquilo, irmos à presença do Rei, com todos os riscos, mas temos um propósito, porque estamos sob ameaça. E isso é que importa. Nele somos mais do que vencedores. Agora, o nosso primeiro ministério diz então no capítulo 5, versículo 3 o seguinte: então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Esther deu uma resposta invulgar ao rei. Eu penso, se fosse eu, ou se calhar os irmãos, nós teríamos ido direto ao assunto. E explicado que Amã estava a tentar matar o seu povo. Direto ao assunto. Porque o rei perguntou. Mas Esther falou com sabedoria. E ela disse, versículo 4, se agradar ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Eu quero chamar a vossa atenção que no texto original, eu gosto sempre de ler o texto original, literal. O texto está lá assim: se agradar ao rei, o rei virá com Amã hoje ao banquete que eu preparei para ele. Não diz lá o rei. A tradução, a maior parte dos tradutores perceberam. Ok, e eu dou-lhes essa vantagem, porque também acredito que ela estava-se a referir ao rei. Mas é curioso que Esther tenha convidado duas pessoas. No entanto, ela estava a sugerir que o banquete é apenas para ele. No banquete que eu preparei para ele. Assumindo que é o rei a quem ela se estava a referir, esta é uma imagem, queridos irmãos, de como o nosso primeiro ministério é para ele, é para o rei. Isso está certo. O banquete era para o rei. Mas ela estava a convidar duas pessoas para esse banquete que ela preparou para o rei. E a segunda pessoa era Amã, o inimigo. O nosso primeiro ministério, irmãos, não é apenas vir ao rei com uma lista de necessidades. Nós não podemos esquecer, nem devemos, que temos de ter tempo para agradecer-lhe e amá-lo. Agradecer ao nosso rei e amar o nosso rei. Bem, agora chega a hora de um segundo pedido. Há um segundo banquete. Se os irmãos lerem com atenção os pormenores, capítulo 5, versículos 6 a 8, diz: qual é a tua petição e se te dará que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino.
E então respondeu Ester e disse: a minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o que o rei me concede. Segundo banquete. Lembrem-se, irmãos, o primeiro banquete foi para ele, agora o segundo banquete é para os dois. Há um texto muito interessante no livro de Cânticos, Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 4, nós lemos: ele levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim era amor. Gosto de relacionar, porque o livro mais próximo deste romance é o livro de Cantares de Salomão. E é interessante a imagem. Finalmente Ester sabia plenamente que o coração do rei estava envolvido com a sua voz. Ela entendeu que a relação deles não estava a regressar àquilo que fora outrora, mas estava agora a tornar-se mais profunda do que nunca. No início, a sua relação com o rei era uma relação amorosa. Não temos dúvidas de que o rei estava apaixonado por Ester e vice-versa. Assim como, queridos irmãos, muitas vezes é o nosso caso, a nossa primeira relação amorosa com Cristo. Já ouvimos falar disto tantas vezes, o primeiro amor, o primeiro amor. No entanto, com o tempo veio um certo distanciamento. Um certo distanciamento. O rei estava à procura de algo mais, não apenas um romance. O rei estaria à procura de alguém que pudesse governar e reinar com ele. É interessante, nós, quando estudamos, já ouvimos hoje na Escola Sabatina, quando aprofundamos com a ajuda do nosso Deus, o que Ele inspirou, e relatos reais como este, a profundidade do assunto, alguém que pudesse governar e reinar com Ele. Quem seria? Ele queria alguém com quem pudesse partilhar e confiar certas coisas do reino. E sim, queridos irmãos, nós sabemos que no final da história Ester recebeu o poder de reescrever a lei da morte numa lei da vida. Ester literalmente tornou-se co-regente, escrevendo leis com o seu marido. A oportunidade surgiu de fazer aquilo que o rei desejava. No capítulo 7, versículo 2, nós lemos: no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Nós podemos ver, quer dizer, irmãos, nestas palavras, um profundo desejo do coração do rei, certo? Se não houvesse, ele não podia dizer uma coisa daquelas. Sendo o rei dos Medo-Persas, aquilo era muito sério. Da mesma maneira, queridos irmãos, podemos entender o quanto Jesus está esperando e ansiando por nós. Não apenas por um momento fugaz, uma coisa distraída, não é isso. Deus já nos conhece, sabe quem somos, Ele ama-nos. Isso não há dúvidas. Agora, e nós? E interessante, vemos neste texto o quanto o rei ansiava, esperava. Lembram-se do encontro quando a rainha se apresentou no pátio? O rei, quando a viu, ficou deliciado e exprimiu-se de uma forma maravilhosa, não é, irmãos? O Senhor Jesus está esperando por nós, como seu povo, para voltar à sua presença, para o amar e para reconhecer o nosso chamado nesta terra. Eu, quando o ponho aqui nesta frase, o nosso chamado nesta terra, como eu disse no princípio, não é apenas um ou outro aspectozinho do trabalho missionário, irmãos. Há muita coisa para fazer. Há muita coisa para fazer. E nós estamos sob ameaça. E a ameaça também é um bocadinho isto. Parece que estamos limitados, estamos tolhidos, estamos confinados, estamos amarrados. Será? O que temos que fazer, irmãos? Agora, quem se atreveria, capítulo 7, versículos 3 a 5, então respondeu o rei,
Aliás, então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E aonde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Quem se atreveria? Quem se atreve? Lembra-se, irmãos, um fogo havia subido aos olhos do rei porque a sua noiva havia voltado. Ela voltou, estava lá. A sua noiva estava a ministrar para ele na mesa dos banquetes. É o segundo banquete, lembram-se? Aquela mesa a que David se referiu, não posso deixar de falar disto no Salmo 23, quando ele diz que Deus se prepara para nós mesmos na presença dos nossos inimigos. Não foi isso que diz lá no Salmo 23? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos? Quem se atreveria a presumir no seu coração fazer tal coisa? Quem se atreveria, diz Deus, a pensar que pode amaldiçoar e erradicar as pessoas que eu, diz Deus, proclamei serem abençoadas na terra e serem elas mesmo uma bênção para onde quer que vão? Esqueceram-se desta bênção, irmãos. Não podemos esquecê-la. E Deus não esquece, porque foi Ele que promulgou, foi Ele que decidiu que nós teríamos uma bênção na terra, seríamos abençoados e uma bênção na terra. Quem se atreveria a levantar a mão contra a minha noiva, o testemunho de quem eu sou na terra? Quem? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Diz o texto: então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Imagina, o homem estava ali todo: o que é que se passa aqui? Convidado, de repente o mundo caiu-lhe em cima, o céu caiu em cima da cabeça e o homem perturbou-se perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Ele conhecia-o bem. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, o coração de Amã deve ter batido ali. Se ele não teve um colapso cardíaco, quase. Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mardoqueu, esse que falara em defesa do rei. E então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Fantástica história, irmãos. Qualquer que seja o inimigo que cause danos ao povo de Deus, Deus intervém. Deus intervém, não esqueçamos. Assim como Esther descobriu, cada um de nós tem mais poder do que imagina, irmãos. O povo que Deus abençoou e que deve ser uma bênção na terra, quem são esses? Vamos à procura. Quem são? Não somos nós. Não somos. Não consigo ver bem o vosso rosto, só os vossos olhos. Por favor, exprimam lá nesse vosso olhar se creem nisso, irmãos. Eu creio. Nós não somos apenas peões, irmãos, no meio do conflito, numa sociedade que está a mergulhar nas trevas, é verdade. Nós somos a noiva do rei, a autoridade máxima a seguir ao rei. E ainda há muitas coisas para fazer, queridos irmãos, muitas coisas. Não podemos ficar nostálgicos.
Agora, como às vezes nos acontece, lembram quando eu era jovem, e eu às vezes digo isso também, quando eu era mais jovem, a igreja, não sei o quê, ficamos assim meio, temos que contrariar isto, irmãos, e agora pensamos, ainda há pouco tempo estávamos ali em Espinha a fazer uma Expo Bíblia, e agora estamos aqui. Há muitas coisas para fazer, irmãos. Não podemos ficar simplesmente sentados a reclamar por que razão que Jesus ainda não veio. Não podemos simplesmente ficar passivos à espera que Jesus venha. Quero lembrar-vos aqueles 2 grupos que Jesus falou. Lembram-se? Um deles ele diz, vocês são fantásticos, que eu estava nu e vocês vestiram-me. Tinha fome, deste-me comer, foste-me ver à prisão. Estavam ativos ou não essas pessoas? Eles até ficaram surpreendidos. Quando é que te vimos nu e te vestimos? Ou aquela parábola dos talentos famosa, em que o homem, o Senhor diz, eu vou viajar e voltarei, mas agora tomem lá e vocês façam o que têm que fazer. Os que estiveram ativos foram recompensados, não é, irmãos? Existem muitas coisas na nossa sociedade que podem e devem ser revistas. Eu estava a preparar esta meditação porque o livro de Esther é um livro arrebatador, que nos move, que nos abre alguns horizontes, e sobretudo, eu falo para os jovens, me lembro várias vezes, mas lembro-me de um jovem que veio ter comigo e disse, pastor, será que os jovens adventistas podem entrar na política? E sabe, estas são aquelas perguntas sempre complicadas, nós não podemos logo responder assim, precisamos nos sentar com os jovens e ver o que é que se passa, contextualizar. Mas no coração daqueles jovens estava, mas a senhora White diz que nós não podemos, não devemos fazer, não sei o quê. Estava um jovem já todo encolhido, que não pode fazer nada. E eu muitas vezes pergunto, será que não podemos fazer nada, irmãos? Será que não podemos? Será que não devemos fazer nada? Na sociedade onde estamos? Ou da micro-sociedade onde estamos? Nós, como igreja, não somos uma micro-sociedade. Não vamos fazer nada, somos só espectadores, não temos que fazer nada. Há tanta coisa para fazer, irmãos. Aqui como lá fora. Hoje ouvimos aqui aquela história, a história da igreja, dos valdenses, que se preparavam. O objetivo é sempre missionário. Mas os irmãos pensaram a forma como os valdenses mudaram a sociedade, os efeitos que tiveram. E eu acredito nisso, irmão. Há muita coisa para fazer. E o que é que há para fazer? Bem, nós sabemos, porque estamos sob ameaça, não temos que nos encolher, esconder, como fez Elias, dentro de uma caverna, porque alguém nos persegue. Quer dizer, um vírus, nem vemos. Há tanta coisa para fazer, irmãos. Temos que nos libertar, ir à presença do Rei. Essa é a parte importante. Começando por nós. Estamos a perder tempo com coisas, com discussões, Devíamos ocupar o tempo, como a Rainha Esther disse. Diz ao povo para jejuar e orar. Para nos prepararmos, não é, irmãos? Nós não somos apenas peões. Nós podemos ainda intervir para ver um despertar espiritual nos nossos dias. Isso é profético. Mas temos que estar ativos. Pelo menos se o vosso coração ficou inquieto esta manhã, eu já fico contente. Ou vocês perguntam, mas a fazer o quê? E eu continuo a dizer, há tantas coisas para fazer, irmãos. Jovens e menos jovens. O principal, irmãos, esta é a hora de orarmos pela nossa casa. E quando eu digo a nossa casa, não é só o nosso lar. Nossa casa é a igreja. Orar pela nossa igreja. Está na hora de nos colocarmos como igreja, como povo de bênção, diante de Deus, diante do Rei. Esta é uma oportunidade. Vamos deixar passá-la? A Rainha Esther não deixou passar a oportunidade. Estava tudo pensado e ela alinhada com o pensamento de Deus. Extraordinário. Sim, queridos irmãos, eu quero concluir dizendo exatamente isso. Está na hora de convidar o inimigo para jantar.
Está na hora de convidar o inimigo para jantar. Temos que identificar as coisas na presença do Rei. Ele está à nossa espera, anseia para ouvir a nossa voz. Que o Senhor, na sua grande misericórdia e na sua graça, seja com o seu povo aqui presente em todo lugar. Esta é a minha oração. Amém.